A paz do Senhor Jesus. Eu sou missionário Geraldo Trindade. Eu gravei um vídeo falando sobre o batismo e gostaria de continuar, porém agora vamos falar da Santa Ceia do Senhor Jesus, porque as pessoas que se batizam faz parte do corpo de Cristo, que é a igreja. Imediatamente elas participam da Santa Ceia e, segundo as ordenanças do Senhor Jesus, o batismo é realizado uma vez, mas a Santa Ceia, Jesus disse: todas as vezes que beberdes esse cálice, em memória de mim. Todas as vezes que participardes da Santa Ceia, em memória de mim. O apóstolo Paulo chegou a escrever isto em 2 Coríntios, 1 Coríntios capítulo 8, melhor dizendo, capítulo 11, você vai encontrar o apóstolo Paulo falando que Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu, dizendo: tomai e comei, isto é meu corpo que é partido por vós. Semelhantemente, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: tomai e bebei, este é meu sangue que é derramado por vós. Fazei isto em memória de mim. E ali diz que todas as vezes, significa que a Santa Ceia é realizada várias vezes, não uma única vez, mas o batismo é só, desde que foi realizado, seja realizado da forma bíblica. O batismo é e a Santa Ceia, ela faz parte do viver cristão. E vamos falar da Santa Ceia para que você que é novo convertido, ou até mesmo você que já se batizou, possa estar mais por dentro do assunto. Eu espero que... Eu vou ler aqui a apostila e vou estar explicando algumas coisas. Eu espero que ajude você e que, mesmo que você não esteja precisando de ouvir sobre esse assunto, você possa compartilhar com alguém que precisa ouvir sobre este assunto. A Ceia do Senhor. Principais pontos. Se define a Ceia do Senhor como o rito que distingue a adoração cristã. Instituída pelo Senhor Jesus na véspera da sua morte expiatória, consiste na participação do pão e do vinho, os quais, sendo apresentados ao Pai em memória do sacrifício de Jesus Cristo, se tornam um meio pelo qual somos incentivados a uma fé mais viva, expressando a mesma por uma maior fidelidade a Ele. Veja a seguir os pontos-chave desta ordenança. Desculpa. Ao participar da Santa Ceia, ali naquele momento, a pessoa traz à memória o sacrifício de Jesus, a sua morte, e a pessoa vê o quão sério é o pecado, que foi preciso Jesus morrer na cruz para limpar a nossa vida, a nossa alma. E esse ato, para quem faz sinceramente com temor, renova o temor da pessoa, o desejo de viver mais fiel a Deus, fugir do erro
É um compromisso que a pessoa renova ali diante do Senhor. É apenas uma das ideias deste ato da Santa Ceia. Recordação é um ponto-chave desta ordenança, dessa ordem. A Santa Ceia é uma ordem, é chamada de ordenança, assim como o batismo. Então, um dos pontos-chave desta ordenança é recordação. Jesus Cristo disse: "Fazei isto em memória de mim." Cada vez que um grupo de cristãos se congrega para celebrar a ceia do Senhor, estamos anunciando a morte expiatória de Jesus Cristo, que nos libertou dos pecados. Por que recordar sua morte? Porque ela foi o evento culminante de seu ministério. E porque somos salvos não somente por sua vida e seus ensinamentos, mas por seu sacrifício expiatório na cruz do Calvário. Então, recordar a morte do Senhor até que Ele venha foi expresso ali no ato da Santa Ceia. E por que recordar? Porque ela foi o evento culminante do ministério de Jesus, e porque nós somos salvos não só pela vida de Jesus, o seu exemplo, tudo que ele fez aqui no seu ministério terreno, que deixou para nós seguir, mas por causa da sua morte expiatória. Se Jesus não tivesse morrido, ele não teria consumado o seu ministério, nós não teríamos salvação, porque sem derramamento de sangue não há remissão. E Jesus derramou o seu sangue para nos remir de todo pecado. E quando nós celebramos a Santa Ceia, nós estamos anunciando esse fato, como ali os israelitas, eles tinham as suas festas, 3 festas anuais, e uma delas era a Páscoa. A Páscoa celebrava a libertação do povo de Israel do Egito. E ali o sangue do cordeiro era aspergido nos umbrais das portas para lembrar aquele povo que um cordeiro, uma vítima, ou seja, uma vítima inocente, teve que ser sacrificada para eles serem libertos ali do Egito. Então a Santa Ceia, ou seja, a Páscoa, fazia eles lembrar, recordar da noite em que Deus libertou eles do Egito, e que para eles serem libertos do Egito, da escravidão de Faraó, uma vítima inocente, uma vida inocente teve que ser sacrificada por eles. E eles lembravam que aquele sangue passado nos umbrais das portas não deixou, não propriamente o sangue, mas porque eles realizaram esse ritual em obediência a Jesus, ou seja, a Deus. O anjo destruidor não destruiu os seus primogênitos, enquanto as casas dos egípcios, em cada casa, um primogênito tinha sido destruído por causa... o anjo destruidor destruiu aquele primogênito, a morte entrou em cada casa, inclusive na casa do próprio faraó, do próprio rei, mas nas casas dos israelitas havia a marca do sangue nos umbrais das portas, e esse anjo não entrou e não houve mortes ali
na casa dos israelitas, e isto representa o sangue de Jesus, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, quando a pessoa participa da Santa Ceia, está lembrando também que foi o sangue de Jesus, o sacrifício de Jesus, que nos libertou do Egito, espiritualmente falando, nos libertou da escravidão de Faraó, espiritualmente falando, que o Egito representa o mundo de pecado, e Faraó representa Satanás, que a Bíblia diz que é o Deus desse século. Ele escraviza as pessoas, mas por causa do derramamento de sangue de Jesus Cristo, há a possibilidade da pessoa sair do Egito, figurativamente falando, e ser salva e estar rumo a Canaã celestial. E a Santa Ceia nos lembra isto, entre outras verdades. Portanto, o compromisso da pessoa, o temor da pessoa é renovado ali na Santa Ceia, porque ela vê o grau da seriedade. Uma vida inocente teve que ser sacrificada para sermos salvos, por causa dos nossos pecados. Portanto, a pessoa vê a gravidade do pecado e, a partir do ato da Santa Ceia, se ela participa com temor no seu coração, ela passa a ter mais temor ainda, renova sua aliança com Deus. Então, recordação é um dos pontos-chave, desta ordenança que Jesus ordenou, o ato da Santa Ceia. Ilustração é outro ponto-chave. A ceia do Senhor expõe dois fundamentos do cristianismo. Primeiro fundamento, a encarnação. Ao participar do pão, lembramos do que está escrito em João capítulo 1, verso 14. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Jesus Cristo afirmou: porque o pão de Deus é aquele que desce do céu e dá vida ao mundo. João 6,33. A encarnação do Verbo é um mistério que ninguém vai conseguir explicar. Tem coisas que a gente tem que aceitar pela fé e não por especulação. A encarnação do Verbo é um mistério, assim como o mistério da Trindade. Ninguém vai saber explicar como o Verbo se fez carne, mas acreditamos nisso porque a Bíblia fala que o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. João capítulo 1. Então a Santa Ceia, ela ilustra esse fundamento do cristianismo. A encarnação do Verbo é um dos fundamentos do cristianismo. Fundamento. Sem esse ensinamento não há cristianismo. A encarnação do Verbo. Todo cristão acredita que o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Se Jesus não viesse, ou podemos dizer assim, se o próprio Deus não assumisse a natureza humana, como disse em Filipenses capítulo 2, que ele, sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a
forma de servo, a forma humana, e achado na forma de servo, foi obediente e até a morte de cruz. Em Hebreus disse que Deus preparou corpo para o seu filho, ou seja, Deus mesmo providenciou corpo para que ele viesse na pessoa de Jesus Cristo e pudesse derramar o seu sangue. Se o Verbo não tivesse se feito carne, se Deus não tivesse vindo na natureza humana, exceto o pecado, não haveria como ele derramar o sangue puro para nos remir. Então a Santa Ceia mostra que Jesus, ele veio em carne, ou seja, Deus se fez homem. Ele veio, não pecou, mas viveu a nossa vida, exceto o pecado. Ele teve fome, ele teve cansaço, ele se afadigava ali. Em João capítulo 4 diz que ele estava cansado de caminhar, sentou, chegou ali perto daquela fonte, pediu àquela mulher água e ela questionou, e ele disse que ele daria para ela água viva. Enfim, ele viveu aqui, como disse Paulo a Timóteo, capítulo 2, verso 5, que Jesus Cristo é homem, ou seja, ele veio em carne, ele viveu a vida como qualquer ser humano, porém sem pecado, e por causa deste fato, ele pôde derramar o seu sangue inocente ali na cruz do Calvário, pagando pelos nossos pecados. E a Santa Ceia expressa, a Santa Ceia, quando você realiza ali a Santa Ceia, esse ato ilustra esse fundamento do cristianismo, a encarnação do Verbo. Porque nós lembramos os elementos ali, o pão e o vinho, que hoje nós usamos o suco de uva, nós lembramos que esses elementos nos recordam que Jesus viveu como homem, porque o pão recorda a sua carne, e o vinho, o suco de uva, que hoje nós usamos para realizar a Santa Ceia, lembra o sangue de Jesus. Então esse ato traz esta ilustração, ilustra esse fundamento do cristianismo, a encarnação do Verbo. Que sem esse fundamento não há cristianismo. Ao participar do pão, lembramos do que está escrito em João, isso que eu já li. O Verbo se fez carne e habitou entre nós. Jesus Cristo afirmou, porque o pão de Deus é aquele que desce do céu e dá vida ao mundo. João 16, verso 33. O outro fundamento do cristianismo é a expiação. E a Santa Ceia ilustra esse fundamento. As bênçãos incluídas na encarnação nos são concedidas mediante a morte de Jesus Cristo. O pão e o vinho simbolizam dois resultados da morte: a separação da vida do corpo e a separação do sangue da alma, da carne, melhor dizendo. Então o pão e o vinho simboliza os dois resultados da morte: a separação da vida do corpo e a separação do sangue da carne. O símbolo do pão partido é o seguinte: o pão foi partido na morte, entre aspas, o pão, entre aspas, foi partido da morte, Calvário, a fim de ser distribuído entre os famintos espiritualmente.
O vinho repartido nos diz que o sangue de Jesus Cristo, o qual é a sua vida humana, foi derramado na morte, a fim de que seu poder purificador possa ser oferecido às almas famintas. Glória a Deus. O poder purificador possa ser oferecido às almas humanas. Inspiração. Os elementos. O símbolo do pão partido é o seguinte. É inspiração. Agora, os elementos, especialmente o vinho, nos lembram que pela fé podemos ser participantes da natureza do Senhor Jesus Cristo, tendo comunhão com Ele, ao participar do pão e do vinho na ceia do Senhor Jesus Cristo. O ato nos recorda que, pela fé, podemos verdadeiramente receber o Espírito de Cristo e sermos o reflexo do seu caráter. Observação: o Espírito de Cristo é o mesmo Espírito Santo. Segurança. Jesus Cristo disse: este cálice é o Novo Testamento no meu sangue. Estamos falando de coisa tão séria que o Senhor Jesus realizou esse ato ali na noite em que foi traído. Jesus instituiu a Santa Ceia. Portanto, se você crê em Jesus, esse assunto deve ser valorizado por você, por nós, porque estamos falando de algo que foi instituído pelo Senhor Jesus. No vídeo que eu gravei sobre o batismo, eu disse que não há na Igreja do Senhor uma única ordem, é uma ordem dogmática, inflexível, de adoração. Mas essas duas ordenanças são inflexíveis, não podemos abrir mão delas, que é o batismo nas águas e a Santa Ceia, duas ordenanças ordenadas pelo Senhor Jesus Cristo. E a Santa Ceia, o próprio Senhor Jesus participou da Santa Ceia ali com seus apóstolos, e ele instituiu a Santa Ceia. E Coríntios, Paulo traz à memória esse evento e diz que a Santa Ceia é para ser realizado no decorrer da vida cristã e não apenas como o batismo, que é uma só vez. Jesus disse: todas as vezes que beberdes esse cálice, anunciais a morte do Senhor. Todas as vezes que comerdes esse pão, beberdes esse cálice, anunciais a morte do Senhor até que Ele venha. Portanto, estamos falando de algo que é fundamento, é um dos fundamentos do cristianismo. E os elementos da Santa Ceia, especialmente o pão, nos transmite o seguinte: é inspiração, né? Os elementos, especialmente o vinho, nos lembram que pela fé podemos participar da natureza do Senhor Jesus Cristo, tendo comunhão com Ele. Ao participar da ceia, do pão e do vinho da ceia do Senhor Jesus Cristo, o ato nos recorda que pela fé podemos verdadeiramente receber o Espírito de Cristo e sermos o reflexo do seu caráter. Não adianta participar da Santa Ceia e não deixar o caráter de Cristo ser formado em nós, em você.
Quando a pessoa não deixa o caráter de Cristo ser formado nela, ela vive a natureza pecadora. Paulo disse em Coríntios capítulo 11 que a pessoa participa da Santa Ceia por condenação, para condenação, porque ela, no ato da Santa Ceia, ela expressa que vive em comunhão com Cristo, sendo que, na verdade, não vive em comunhão com Cristo. Então, não participamos da Santa Ceia para ter vida, participamos porque estamos vivos. Quando Jesus disse, quem não come minha carne, não bebe meu sangue, não tem vida, não está falando que a pessoa que simplesmente participa da Santa Ceia vai viver espiritualmente. Comer a carne e tomar o sangue do Senhor Jesus nesse texto representa a pessoa tomar posse de tudo que o sacrifício de Jesus Cristo proveu para ela. Isso acontece espiritualmente. Quando a pessoa acredita em Jesus, aceita seus ensinamentos, se submete às ordens do Senhor, a pessoa está figurativamente comendo a carne e tomando o sangue do Senhor, que ela está se alimentando do Senhor Jesus. Quando ela ouve a palavra, quando ela aceita a palavra, essa expressão, quem não come a minha carne, não bebe meu sangue, não tem vida, está falando da pessoa que não crê, não aceita tudo que Jesus, o sacrifício de Jesus proveu. Quando nós aceitamos o plano da salvação, é como se estivéssemos comendo a carne, tomando o sangue do Senhor. E aí, esta verdade, esse mistério no mundo espiritual que acontece, nós expressamos isto no ato da Santa Ceia, assim como o batismo, a água do batismo não lava a alma. A pessoa se batiza e esse ato simboliza uma purificação que já aconteceu no mundo espiritual pela pessoa ter acreditado no plano da salvação. Quando a pessoa acreditou no plano da salvação, ela toma posse da purificação da sua alma, e esse ato é expresso ali no batismo. Assim, a Santa Ceia, a pessoa participa expressando uma comunhão que já existe no dia a dia entre ela e o Senhor Jesus. E se a pessoa não vive em comunhão, a pessoa não vive em obediência, não tem comunhão com Cristo, e ela participa da Santa Ceia, esse ato é uma mentira da sua parte, da parte da pessoa, e isso traz mais condenação, até que a pessoa pensa que pode continuar nessa vida porque ela acha que está em comunhão com Cristo, sendo que na verdade não está. Segurança. Jesus Cristo disse, este cálice é o Novo Testamento no meu sangue. 1 Coríntios 11, verso 25. Nos tempos antigos, a forma mais usual de fazer uma aliança era o pacto de sangue, que era selado com sangue sacrificial. A aliança feita com Israel no Monte Sinai foi um pacto de sangue. Depois que Deus expôs as suas condições e o povo as aceitou, Moisés tomou uma bacia cheia de sangue sacrificial e aspergiu a metade sobre o altar do sacrifício, significando este ato que Deus se havia comprometido
a cumprir a sua parte no pacto, na aliança. Em seguida, Moisés aspergiu o resto do sangue sobre o povo, comprometendo-o, deste modo, a guardar também a sua parte no pacto. Confira Êxodo 24, 3-8. Na nova aliança firmada por Jesus Cristo, a nova aliança afirmada por Jesus Cristo é um pacto de sangue, não sangue de animais, mas o precioso sangue do Filho de Deus. Deus aceitou o sangue de Jesus Cristo, por isso se comprometeu, por causa de Cristo, a perdoar e salvar a todos os que vierem a Ele. Aleluia! No Velho Testamento foram realizados sacrifícios prefigurando o sacrifício de Cristo. E quando Moisés derramava parte do sangue ali da vítima, do animal ali no sacrifício, Deus aceitava aquele sangue, se comprometendo em cumprir a sua parte na aliança que estava fazendo com Israel. E Moisés aspergia esse sangue sobre o povo, fazendo com que o povo se comprometesse em cumprir também a sua parte na aliança. E vemos que Deus nunca quebrou a sua aliança, mas Israel sempre quebrou a sua aliança com Deus. Assim hoje Jesus falou que o sangue dele derramado, o sacrifício dele na cruz, ele disse ali no dia da Santa Ceia: este é o meu sangue, o sangue da nova aliança. Deus aceitou o sacrifício de Jesus, o sangue dele, nesta nova aliança, porque é um sangue inocente e de uma vítima destinada a derramar o seu sangue para remir a humanidade. Nós, por nossa vez, quando fazemos o compromisso com o Senhor, nesta aliança, nós estamos comprometendo em cumprir a nossa parte quando nós aceitamos os benefícios do derramamento do sangue do Senhor. Nós estamos nos comprometendo em cumprir a nossa parte neste pacto. É um pacto de sangue, Deus aceitando o sangue de Jesus para nos purificar, e nós aceitando o plano da salvação, o derramamento de sangue do Senhor em nosso lugar para nos limpar, e nós fazemos um pacto com o Senhor de viver em obediência aos seus mandamentos, de nos submeter ao seu senhorio. É um pacto de sangue, e o Senhor, ao aceitar o sangue de Jesus como sacrifício pelos nossos pecados, o Senhor se comprometeu, Deus se comprometeu em perdoar a todos que se achegar a Ele através de Jesus Cristo. Por isso Jesus falou: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Somente Jesus está qualificado para nos levar a Deus. Deus somente aceita, Ele aceita só o sangue do Senhor Jesus, nesta aliança para nos remir. Deus, Ele nos aceita por causa do sangue do Senhor Jesus. O sangue de Jesus Cristo é a garantia de Deus aceitar aqueles que se arrependem. Peço desculpa porque minha garganta está um pouco agitada. Estou tentando ajudar alguém com este ensinamento da palavra de Deus.
O sangue de Jesus é a garantia de Deus nos aceitar quando nós nos arrependemos. Se Jesus não tivesse derramado o seu sangue, o arrependimento humano, o arrependimento do pecador, não traria para ele resultado nenhum salvífico, porque Deus, ele nos aceita o arrependimento do pecador por causa do sangue de Jesus. Jesus pagou. Deus não desculpou o pecado. Deus não voltou a palavra dele atrás. Ele disse que quem pecasse morreria. Mas Deus fez a nossa morte cair sobre Jesus. Então ele pagou pelos nossos erros, mas ele ressuscitou e pode salvar todos que se arrependem. Não haveria a necessidade de perdão se não houvesse ofensa. Jesus disse que ele veio buscar e salvar os perdidos. Por isso existe a pregação do Evangelho. Provérbios 28, verso 13 diz que a pessoa que não reconhece o seu pecado diante de Deus, ela nunca vai ser feliz, mas a pessoa que confessa a Deus e abandona, alcança misericórdia. Em João capítulo 8, Jesus falou para aquela mulher adúltera: nem eu te condeno, mas vai e não peques mais. Então, o arrependimento, a pessoa abandona o erro, e aí ela toma posse do perdão de Deus, mas esse perdão só é possível porque Jesus já foi punido no lugar dessa pessoa. A nossa parte nesse pacto é crer na morte expiatória de Jesus Cristo, acreditar que o sacrifício de Jesus realmente tem efeito para me purificar dos meus erros, por maiores que sejam. Então podemos testificar que fomos aspergidos com o sangue da nova aliança. Romanos 3, 25 e 26, primeira epístola de Pedro, capítulo 1, verso 2. Responsabilidade. Quem pode ser recebido ou rejeitado na mesa, entre aspas, do Senhor? O apóstolo Paulo trata da questão dos que são dignos da Santa Ceia em primeira carta aos Coríntios, capítulo 20, capítulo 11, verso 20 ao 34. Ele disse: portanto, qualquer que indignamente comeu pão ou bebeu o cálice do Senhor será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Será que isto quer dizer que somente aqueles que são dignos podem se assentar à mesa do Senhor? Se fosse, todos nós estaríamos excluídos. Pois quem dos melhores seres humanos é digno das bênçãos de Deus? Não. O missionário não falou sobre a indignidade das pessoas, mas da indignidade das ações. Sendo assim, por estranho que pareça, é possível a uma pessoa indigna participar com dignidade. E, em certo sentido, somente aqueles que sinceramente sentem a sua indignidade é que estão aptos para se assentar à mesa do Senhor Jesus Cristo. Os que se justificam a si mesmos, como o fariseu que orou no templo, nunca serão dignos. Observe que as pessoas mais espirituais
as que produzem o fruto do Espírito, mencionado em Gálatas 5:22, são as que mais sentem a sua indignidade. O missionário Paulo se descreve a si mesmo como o principal dos pecadores. A pessoa que se considera indigna diante de Deus, ela é purificada, justificada, como aquele publicano que orou ali. O fariseu se justificava na oração e o publicano se considerava um pecador. Jesus disse que Deus ouviu a oração daquele que se humilhava, se considerou pecador, e não do outro. Então, quando nós nos sentimos indignos de participar das coisas de Deus, porém nós temos temor, nós respeitamos a Deus, vivemos uma vida, apesar das nossas falhas, vivemos uma vida de obediência, então nós nos sentimos que não somos dignos, mas o sangue do Senhor nos torna dignos. Mas, é claro, nós vivemos uma vida, procuramos viver uma vida em submissão ao Senhor. Porque se está em rebelião consciente, a pessoa realmente está indigna de participar da ceia do Senhor. O apóstolo nos alerta contra atos indignos e atitude indigna ao participar da ceia, da Santa Ceia. Como pode alguém participar indignamente? Praticando atos que demonstram que a pessoa não tem compromisso com a palavra de Deus e participando de forma irreverente, como se participasse de qualquer ceia ou de algum banquete ou piquenique. A Santa Ceia deve ser participada com reverência, trazendo à memória as verdades por trás dos elementos, as verdades espirituais embutidas neste ato, as verdades espirituais expressas ali, ou seja, implícita ali nos elementos, ali nesse ato. A pessoa tem que estar com essas verdades queimando o seu coração, na sua memória. Ela deve estar com temor. E além disso, ela deve ser uma pessoa temente a Deus no seu viver diário. Não apenas na semana da Santa Ceia, no dia da Santa Ceia. Eu vou fazer um concerto porque é o dia da Santa Ceia. Não. Viver, é claro que se errou, deve fazer um concerto mesmo. Mas a pessoa deve viver uma vida de comunhão com Deus. E a Santa Ceia, ela vai participar com temor no seu coração, com respeito, não como qualquer banquete, e ela renovando ali o seu compromisso em viver em obediência ao Senhor, que Jesus Cristo interrogou em Lucas 6:46. Por que vocês me chamam de Senhor e não me obedecem? Então, aceitar Jesus como Senhor é ter compromisso em se submeter às suas ordens. Então, a Santa Ceia é algo sagrado. E quando a pessoa não segue esses princípios, ela participa da Santa Ceia e complica mais a sua vida espiritual. No caso dos coríntios, o impedimento era sério, a saber, a glutonaria e a embriaguez, e a insensibilidade diante dos irmãos pobres. Eles faziam a Santa Ceia
como se estivesse fazendo uma festa comum, sem reverência nenhuma, não trazia à memória o sentido da Santa Ceia, e muitos ali não viviam em submissão aos mandamentos do Senhor. Por isso eles estavam participando da Santa Ceia para a condenação. Havia até embriaguez ali na Santa Ceia ali. Então falamos aqui sobre a Santa Ceia do Senhor. Eu espero que tenha esclarecido alguma coisa para você. Eu sempre digo que nós devemos parar para ouvir aquilo que já sabemos, porque muitas das vezes o conhecimento, a ciência incha, mas o amor edifica. Ou seja, a pessoa tem ciência sobre um assunto, ela tem conhecimento, então ela já se acha e ela não para ouvir sobre o assunto, mas além de fazer a gente crescer quando nós ouvimos aquilo que já sabemos, além disto contribuir de alguma forma para o meu crescimento, isto é humildade. Temos que termos a humildade de ouvir aquilo que já estamos cientes sobre o assunto e também a humildade de ouvir pessoas que sabem menos do que a gente. E eu espero que tenha ajudado de alguma forma esse estudo sobre a Santa Ceia e você possa enviar esta mensagem, esse estudo para alguém que você sabe que precisa ouvir sobre o assunto, pessoas que estão se preparando para se batizar. Nós temos aí um estudo sobre o batismo, você pode procurar. É interessante ver esses dois vídeos, essas duas mensagens que falam sobre o batismo e a Santa Ceia. Aqui de uma forma simples, estou tentando explicar, transmitir um pouco de conhecimento sobre o batismo, sobre a Santa Ceia, para que a sua vida possa ser edificada na rocha que é Cristo, que você possa crescer na sua vida espiritual. Essa apostila é um estudo profundo sobre a igreja e os anjos. Aqui tem os ensinamentos, porque muitas das vezes os ministérios ensinam a pessoa só um pouco sobre o batismo. Mas o cristão, a pessoa que aceitou Jesus, deve conhecer todas as doutrinas fundamentais do cristianismo. Por isso que aqui é um estudo sobre a igreja, no final tem um estudo sobre os anjos, mas o estudo sobre a igreja, ou seja, a igreja, os ensinamentos que o Senhor entregou, os fundamentos do cristianismo. O cristianismo tem o seu fundamento, que é Cristo, mas existe as verdades fundamentais do cristianismo, e eu passei aqui duas verdades, que é o batismo e a Santa Ceia, e há outras verdades que nós chamamos de fundamento do cristianismo, a base do cristianismo. Se você aceitou a Jesus como seu Senhor e Salvador, aprendeu só um pouco acerca do batismo e não aprendeu mais nada, a sua vida ainda não está edificada nos fundamentos do cristianismo, porque você precisa conhecer. Jesus falou: errais por não conhecer as Escrituras. Você precisa conhecer os pilares do cristianismo. O fundamento é Cristo, mas existem as verdades ensinadas pelo Senhor Jesus à igreja, e essas verdades nós chamamos de fundamentos
do cristianismo, doutrinas fundamentais, ensinamentos fundamentais do cristianismo, que toda pessoa que é cristã deve conhecer essas doutrinas fundamentais. E eu pretendo falar dessas doutrinas fundamentais. Em breve você vai encontrar aí no meu canal de vídeo outros vídeos falando sobre as doutrinas fundamentais do cristianismo, em nome de Jesus. E eu já falei sobre 2 doutrinas fundamentais do cristianismo, que está em outro vídeo aí que você vai encontrar, estudo sobre o batismo, e falei agora sobre a Santa Ceia do Senhor Jesus. Que Deus possa te abençoar, que você possa crescer a cada dia na graça e no conhecimento de Cristo Jesus. Eu sou o missionário Geraldo Trindade. Peço você para compartilhar esse vídeo para ajudar a levar a palavra do Senhor, e aconselho você a encontrar aí o meu canal de vídeo no YouTube, Missionário Trindade. Você vai encontrar centenas de vídeos com pregações e ensinamentos da palavra de Deus, que você possa ser edificado, porque Jesus falou que bem-aventurado, mais do que feliz, é quem ouve e guarda a palavra de Deus. Alguém gritou dentre a multidão: feliz é a sua mãe, falando para Jesus, né? Bem-aventurados os peitos em que mamastes, o ventre em que te trouxe, quer dizer, a mãe de Jesus, a Maria. Aí Jesus respondeu: mais feliz do que a minha mãe é quem ouve e guarda a palavra de Deus. Então, feliz é quem ouve e guarda a palavra de Deus. Não entrar no ouvido e sair no outro. É pôr em prática o conteúdo da mensagem. Ouvir a mensagem toda, entender o que está sendo dito e aplicar no seu viver diário. Que Deus te abençoe, que você possa a cada dia crescer na graça e no conhecimento de Cristo Jesus. E nós fazemos uma obra missionária, e se você quer nos ajudar, nós fazemos esse trabalho voluntariamente, não temos patrocinadores, e você sabe que qualquer instituição, tudo que vai fazer neste mundo, exige um valor financeiro. E se você entende isto, envie a sua oferta, envie o seu dízimo. Nós fazemos esse trabalho gratuitamente. Você teve a oportunidade de receber este ensinamento entre centenas de vídeos aí disponível no meu canal de vídeo, tudo grátis para o Brasil e fora do Brasil, países que entendem o português, têm visto os vídeos, pessoas têm sido salvas, têm sido abençoadas através desse trabalho. Fazemos tudo gratuitamente, mas a verdade é que esta obra que fazemos exige um valor financeiro e não tem patrocinador, é feito pela fé. Por isso nós pedimos ajuda, se você acha importante esse trabalho de levar a palavra de Deus. E nós também temos um projeto de ajudar pessoas que precisam de ajuda em alimentos, em roupa, porque isto é um mandamento bíblico. A igreja deve preocupar com isso também. E se você quer nos ajudar a fazer missão, envia a sua oferta. Você está longe da nossa congregação, da nossa igreja, mas você pode enviar através do Banco Itaú
agência 5611, conta corrente 015-20-6. Repetindo, Banco Itaú, agência 5611, conta corrente 015-20-6. Caixa Econômica, agência 0111, operação 013, conta poupança 00019-261-4. Isto é para você que entende o que eu estou falando e sabe que a obra de Deus é feita pela fé e que exige um valor financeiro, e você quer nos ajudar a fazer esta obra, a ter recursos. Nós temos um projeto de evangelismo mundial. Queremos que Deus prepare pessoas para nos ajudar financeiramente, para a gente tirar esse projeto do papel, um projeto de evangelismo em vários idiomas. Nós temos publicado aí no grupo Evangelismo Mundial 24 horas, temos publicado em inglês, português e espanhol. E eu quero publicar pelo menos em 7 idiomas, e eu quero que o Senhor levante pessoas para ajudar financeiramente. Você pode ser uma dessas pessoas, ajudar todos os meses com um valor X, para que a gente possa ter uma equipe de evangelismo mundial em vários idiomas. Esse projeto exige dinheiro, e você que está entendendo o que eu estou falando, você pode nos ajudar anotando aí o número das contas e tendo um compromisso mensalmente. E só para você saber que Deus é o dono desta obra, vai acontecer na sua vida a partir do momento que você contribuir. Vai acontecer o que está em Lucas 6,38. Jesus falou: dai e vos será dado, boa medida, recalcada, sacudida e transbordando vos darão, porque com a mesma medida. Qual é a sua medida? Com a mesma medida com que medirdes, vos medirão de novo. Traduzindo o que Jesus falou ali, significa que você vai enviar a sua oferta, você vai enviar o seu dízimo, e Deus, Ele vai trabalhar na sua vida financeira, e você vai perceber que ao invés de você ter menos por ter dado, você vai ter mais. Jesus prometeu em Lucas 6,38 que Ele vai devolver a sua oferta de forma multiplicada. Como prova que esse trabalho é de Deus, vai acontecer isso na sua vida. Você vai plantar e vai colher, porque é promessa de Deus. Portanto, fica aí esse pedido para você nos ajudar neste projeto de evangelismo, levar a palavra de Deus não só no nosso idioma natural, português, mas o meu projeto é expandir em vários idiomas. Que Deus te abençoe. Eu conto com a sua oferta mensalmente. O valor que você desejar e puder enviar, faça um compromisso de nos ajudar nessa tarefa, e você vai ver a obra que vamos fazer, porque nós temos projetos grandes na obra de Deus e ainda está parado porque estamos precisando
do valor para a gente realizar esse trabalho. Que Deus te abençoe. Eu sou o missionário Geraldo Trindade. Voltaremos a se ver em uma próxima oportunidade, no nome do Senhor Jesus Cristo. Fica para você, 1 aos Coríntios, primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 15, verso 58, ele disse: portanto, sede firmes e constantes, perseverantes na obra do Senhor, porque no Senhor o nosso trabalho não é inútil, o nosso trabalho não é vão. O Senhor Jesus disse em Apocalipse 22, verso 12: eis que venho sem demora, e o meu galardão, a minha recompensa está comigo, para dar a cada um segundo a sua obra. Que Deus te abençoe no nome do Senhor Jesus.